Bom, meu nome é Romils, resolvi gravar mais um vídeo, né? Acredito que vai ser parte 1, parte 2, parte 3. Se for preciso, vai ser parte 4. Por quê? Porque eu lancei uns vídeos aí mostrando que o Salvador é 100% homem. Lancei uns vídeos aí mostrando que o quarto evangelho é herético. E aí aparecem uns críticos lá que tem preguiça de pesquisar, tem preguiça de correr atrás e tá com a barriga cheia de fermento que ele comeu dentro das denominações evangélicas, comida enlatada que ele comeu dentro desse sistema de engano que as pessoas estão dentro dele. E aí fica lá criticando, falando que nós somos hereges, que nós estamos ensinando coisas erradas. Então, através desse estudo aqui, que esse estudo aqui é só para mostrar que o quarto evangelho é herético e imundo, e agora nós vamos fazer uma coisa bem feita, que nós vamos pegar versículo por versículo, e vamos mostrar que ele é imundo, que ele é gnóstico, que ele foi escrito por vários redatores, que ele não foi inspirado pelo Eterno e que ele é totalmente contraditório, herético e imundo. E aí você, peça o Eterno aí, você que está assistindo, você que é religioso, está dentro das denominações, peça a ele para te dar paciência, para você assistir até o final, para ele te libertar dessa religião que você está nela. E aí você que é crítico, se você quiser continuar criticando, vai lá e coloca o seu comentário lá agora, depois que nós pegar o quarto evangelho aqui, do início do capítulo 1 e sair lá no final dele, depois você vai lá e critica. Vamos ver quem é o mentiroso agora, se somos nós ou se é vocês que estão dentro do sistema, pregando heresia para as pessoas, falando que o próprio Criador desceu e morreu. Vamos ver, porque a tese de vocês que pregam que o Filho é a própria divindade, que pregam a divindade do Filho, está baseada no quarto evangelho. Nele e outros passagens, mas nós vamos derrubar isso tudo agora por terra nesses vídeos que nós vamos fazer agora. Nem que nós demora, mas nós vamos pegar parte por parte. Então vamos começar. Vou começar logo pelo capítulo 1 de João, suposto escrito por João, o apóstolo, né? Aqui diz: pois a mentira só prevalece enquanto não chega a verdade. Porque a hora que a verdade chega, a mentira não prevalece mais, né? A primeira contradição deste evangelho está no capítulo 1, versículo 35 e 42. João, capítulo 1, versículo 35 ao 42. Ali diz que João Batista estava com os discípulos. Um deles era André. E quando João viu o Salvador, o mostrou para eles. E então eles o seguiram. Foi até lá no capítulo 1, versículo 35 e 37. João Batista leva eles até o Salvador e fala. E logo depois André encontrou a seu irmão Pedro e o leva até o Salvador também. Aí diz que João Batista apresentou o Salvador para André e André apresentou o Salvador para Pedro, né? Para o seu irmão, para Pedro, né? Dizendo aqui, ó, esse aqui é o Machia, aquele que haveria de vir. Mas será que isso é verdade? Isso é uma grande mentira herética. Por quê, Romils? Porque a Bíblia nos mostra que o Salvador só foi revelado para Pedro como sendo o Machia lá na frente, que ele pergunta para ele, quem diz o povo ser o Filho do Eterno? Uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro falou, tu és o Machia, o Filho do Altíssimo. Aí o Salvador falou que então agora não conta isso para ninguém. Então quem revelou para Pedro que o Salvador era o Machia, não foi João Batista, não. Foi o Espírito do Eterno. Então como é que esse quarto evangelho está dizendo que foi João Batista que apresentou ele para André e André foi e apresentou para o seu irmão Pedro? Vamos lá, calma lá. João Batista diz que viu o Espírito Santo descer sobre o Salvador e pousar sobre ele. Diz que o Eterno enviou ele e falou assim, ó, João capítulo 1, versículo 33. Vamos ler? João capítulo 1, versículo 33, diz assim, olha aqui. Eu não conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me, João Batista falando, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho que ele é o Filho de Deus, que ele é o eleito de Deus. Diz que João Batista viu o Espírito Santo descer sobre ele. Será que viu mesmo? Leia o Evangelho de Marcos. Leia o Evangelho de Marcos e você vai ver que lá, que quem viu o Espírito descer sobre ele e ouviu a voz do céu foi só o Machia. Diz que João Batista não viu o Espírito Santo descer sobre ele, não. Foi só o Machia que viu e a voz veio do céu e falou, tu és o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Entendeu? Então quem viu o Espírito descer e pousar, e quem ouviu a voz foi só o Filho do Eterno. Ninguém mais viu, nem João Batista e nem ninguém. É tanto que João Batista não viu, porque a Bíblia diz no livro de Lucas 7, versículo 20, vamos ver agora? Você vai ver onde vai parar o quarto evangelho agora. Aí nós vamos ver quem é o mentiroso agora. Aguenta aí que o Eterno vai te libertar dessa religião. Segura aí. Ó, capítulo 7,
Versículo 20 de Lucas. Olha o que diz. Olha o que diz. Os homens chegando junto dele disseram: João Batista nos mandou perguntar: és aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Ué, mas João Batista mandou os discípulos lá perguntar se ele era o Machia, mas ele não viu o Espírito descer sobre o Machia? Ele não viu? No livro de João não diz que ele viu o Espírito descer e falar: esse é meu filho? Então por que ele está mandando os apóstolos lá perguntar depois que ele estava preso? Por que ele mandou os discípulos dele lá perguntar para o Salvador se ele era o que haveria de vir, se ele era o Machia? Mas que João Batista é esse? Ele é tão incrédulo? Que camarada incrédulo, hein? Ele vê o Espírito do Eterno pousar sobre ele e ainda manda o seu discípulo ir lá perguntar se ele era o Machia que haveria de vir? Moço, sai dessa. Esse quarto evangelho é herético. E hoje nós vamos arrebentar ele. Hoje, com a graça do Eterno, nós vamos jogar ele por terra. Vamos jogar tudo por terra. Então vamos lá. João Batista não viu coisíssima nenhuma. E André não apresentou ele para Pedro coisíssima nenhuma. Não teve isso não. Você sabe por que não teve? Porque a Bíblia diz no livro de Marcos que quem apresentou o Machia para Pedro foi o próprio Machia que se apresentou a ele. Marcos capítulo 1, versículo 16, que estavam pescando quando o Salvador apareceu para eles e falou com eles: vem, me segue. Não teve nada disso de João Batista apresentar para André e André apresentar para Pedro, não. O Machia, não. Não. O verdadeiro evangelho diz que o Salvador encontrou eles pescando. Foi ninguém que apresentou ele para eles, não. Tá caindo por terra agora o quarto evangelho, tá? Segura. Firma o taco aí, que agora vai fazer uma coisa bem feita. Agora não vai fazer pelas metades, não. No livro de João, suposto escrito por João, diz que o Machia, o Salvador, disse: destrói esse templo e em 3 dias eu o levantarei. João 2, versículo 19 e 20. Ele falou isso? Vamos para Marcos, capítulo 14, versículo 57. Hoje vai cair tudo por terra. Aí você fica na heresia se você quiser, meu amigo. Nós estamos pregando heresia, né? Então vamos ver. Marcos 14, versículo 57 diz assim: Alguns se levantando-se, davam falso testemunho contra ele. Falso testemunho. Levantou as 2 testemunhas lá, ou 2, falou: ó, a Bíblia diz que eles levantou 2 falsas testemunhas, dando falso testemunho contra ele. Nós mesmos o ouvimos dizer: eu destruirei este templo feito por mãos humanas e depois de 3 dias edificarei outro não feito por mãos humanas. Está dizendo aqui que ele não falou nada disso. Está dizendo aqui que foi 2 falsas testemunhas que falou que ele falou isso, mas ele não falou: destrói esse templo e eu levanto ele em 3 dias. Aí os críticos vão querer caçar alguma passagemzinha, né? Para dizer que o Salvador falou: destrói esse templo e eu levanto ele. Dizendo que ele mesmo ia se ressuscitar. Vamos ver então se ele ia se ressuscitar. Espera aí. Vou ler agora para você Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 11. Porque o quarto evangelho está dizendo que ele é o próprio Deus, que ele mesmo morre e eles matam ele e ele mesmo ressuscita ele. Esse é o quarto evangelho. Esse quarto evangelho apresenta um Machia falso. Porque o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, disse: se vier alguém pregar um outro Machia, um outro Salvador, um outro Yahshua, que não seja aquele que nós temos pregado, seja amaldiçoado. E esse aqui do quarto evangelho é um falso, porque esse aqui é aquele que afirma ser o próprio Criador. Vamos ver aqui agora. Romanos capítulo 8, versículo 11. O que diz? Olha o que o texto diz. E se o espírito daquele que ressuscitou a Yahshua dentre os mortos, aquele que ressuscitou a Yahshua dentre os mortos dará vida a vossos corpos mortais. Opa, peraí. Aqui está dizendo que se aquele que ressuscitou a Yahshua dentre os mortos... Está dizendo que alguém ressuscitou ele. Não está dizendo que ele mesmo ressuscitou ele, não. Mas no quarto evangelho diz: destrói esse templo e eu mesmo levanto ele. Mas interessante. Agora o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, diz que não, que outra pessoa teve que ressuscitar ele. Nossa, que evangelhozinho mentiroso e fajuto, hein? Derruba esse templo e eu mesmo levanto ele. Me mata e eu mesmo me ressuscito. É isso? Peraí, agora. Vamos lá, segura aí. Segura a religião aí. Tá vendo essa Bíblia aqui? Primeiro eu vou pegar essa aqui. Essa é dessa Testemunho de Jeová. Mas ela traduziu certo. Olha o que ela diz aqui, ó. E ele não está aqui, mas foi levantado. Lembre-se de que enquanto ainda estava convosco na Galileia, ele disse isso, né?
Lucas 24, versículo 6. Se quando as mulheres chegou lá no túmulo para encontrar o Salvador, o anjo falou para ela, não, ele não está aqui, ele foi levantado. Na sua Bíblia Almeida diz, ele não está aqui, ele ressuscitou. Tradução errada, meu amigo. Olha aqui, Bíblia tradução do grego, para quem quiser adquirir ela, né, tradução do grego. Olha o que diz. Não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrai-vos como falou a vós ainda estando na Galileia. Lucas 24, versículo 6. Ele não está aqui, foi ressuscitado. Quem ressuscitou quem agora? O Eterno ressuscitou o seu filho, porque o filho estava morto. E o filho é 100% homem. Mas o quarto evangelho não, ele quer apresentar o próprio Deus. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. E no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Deus que encarnou e veio e morreu, né? Vamos ver hoje. Vamos ler mais uma passagem? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Eu estou com paciência de fazer 3 vídeos agora. Agora eu vou fazer bem feitinho mesmo, para ver se os críticos e as pessoas que estão dentro do sistema de engano e da Babilônia, que quer ficar lá fazendo vídeo lá, o cara fez um vídeo aqui, ó, diz que Eva transou com a serpente, não sei o que. Meu amigo, você não tem capacidade de fazer um vídeo seu, com seu entendimento, ir lá e postar um vídeo e falar, eu entendo errado o que o irmão lá, Romeu, falou, respeito a opinião dele, mas eu entendo errado, eu entendo que é assim. Todo mundo tem direito de optar. Ninguém é obrigado a crer em tudo que as pessoas estão falando. O que o apóstolo Paulo falou? Examinai a tudo e retei o que é bom. Entendeu? Você tem que examinar tudo e reter o que é bom. Mas aí o cara quer crescer nas costas das pessoas. Tá lá, Ramiro falou isso. Aqui ó, diz que essa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal aqui é Satanás. Meu irmão, eu não falei isso não. Eu falei que a árvore do conhecimento do bem e do mal representa Satanás. É uma tipologia de Satanás. Assim como a árvore da vida era uma tipologia do Machia, do Filho do Eterno. Se eles tivessem comido da árvore da vida, o Espírito do Eterno teria entrado neles. Mas eles comiam da árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa Satanás. Eu falei, foi isso, que ela representa Satanás. A natureza do diabo entrou neles. E aí o crítico está lá, não tem nada disso não, Caim não é filho da serpente, não é não. A Bíblia diz, colocarei inimizade entre a sua semente, entre a sua descendência, entre o seu filho e o filho da serpente. Falou com Eva. Quem que é o filho da serpente que Eva gerou? Ele falou, foi para Eva. Vou colocar inimizade entre o seu filho e o filho da serpente. E aí? Entre a sua semente e a semente da serpente. Quem que é a semente da serpente? Quem que é o filho da serpente? Então para de pregar heresia, vamos voltar para o estudo aqui. Vamos lá. Tessalonicenses 1:10. Vamos ver se o filho ressuscitou a si mesmo. Vamos ver. Aqui diz, e esperardes dos céus a seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, e ao Shumachia que nos livra da ira. Está dizendo que o Eterno ressuscitou o seu filho. Ué, mas não, derruba esse templo e eu mesmo levanto ele. João 2, versículo 19 e 20. E agora? Quem é o herege? Não vou ler todas as passagens não, viu filho? Mas tem Atos 2, versículo 24, Atos 3, versículo 33, mostrando que o Eterno é que ressuscitou o seu filho, e não o filho ressuscitou a si mesmo, como está no quarto evangelho. Vamos continuar. A próxima mentira deste livro está no capítulo 6, versículos 5 e 15. No versículo 5, o Salvador pergunta a Filipe, aonde arranjaremos pão para eles comerem? Ele perguntou isso para eles. No livro de João está dizendo, no capítulo 6, versículo 5 ao 15, que ele perguntou para eles, onde nós vamos arranjar pão para essa turma comer? Não, o verdadeiro evangelho desmente essa mentira. Lá diz que ele falou assim, dá-lhes de comer. Ele não fez nenhuma pergunta, ele falou assim, dá eles de comer. Marcos 6, versículo 36 e 37. Lucas 9, versículo 13. Diz que ele não perguntou, aonde nós vamos arranjar pão para esse tanto de gente comer? Ele falou, dá eles de comer. Aí ele falou, não, eu tenho só aqui 5 pão, 5 peixes. Ele falou, então traz cá. Orou e multiplicou. O suposto livro de João diz-nos, no versículo 14, que Deus, o Criador, queria fazer, aliás, que o povo queria fazer dele rei. João, no versículo 14 e 15, diz que o povo queria fazer do Salvador rei. E então ele fugiu da multidão para o monte. João 6, versículo 14 e 15. O verdadeiro evangelho desmente também essa mentira, pois lá não diz que a multidão queria fazer dele rei, e nem que ele fugiu, mas que foi até eles e os despediram. Marcos capítulo 6, versículo 45. Nos mostra que ninguém queria fazer de ninguém rei, não, que isso tudo é mentira do quarto evangelho, e pelo contrário, ele não correu Deus, não.
Ele foi lá e despediu a multidão. Falou, agora vocês estão tudo com a barriguinha cheia, agora vocês podem voltar para casa de vocês. Despediu a multidão. Não teve esse negócio de fazer ninguém rei, não. E nem perguntar, como é que nós vai dar a comer pra esse tanto de gente? Segura aí, filho. Segura aí que você vai ver coisa agora. Que agora nós vamos pegar detalhe por detalhe. A próxima mentira desse evangelho está no capítulo 12. Aqui se diz, capítulo 12, versículo 1,6. João 12, versículo 1,6. Aqui se diz que Maria ungiu os pés do Salvador com um perfume. Maria Madalena chegou e ungiu os pés dele. Ficou esfregando o cabelo lá nos pés dele, né? Vamos ver? Mas isso é mais uma mentira, pois o verdadeiro evangelho diz que a mulher ungiu a cabeça do Salvador e não os pés. E além do mais, não foi Judas que criticou, mas o povo que estava lá. Vamos ler? Nós temos que ler. Porque aqui nós temos que matar a cobra e mostrar a cobra. Não é mostrar o pau, não. Mostrar o pau é fácil. Quer ver mostrar a cobra morta. Vamos lá. Marcos 14, versículo 3. Vamos ver. Vamos ver se a mulher ungiu os pés dele igual o quarto evangelho está falando. O quarto evangelho diz que ela ungiu os pés. Marcos 14, versículo 3. Em Betânia, quando o Salvador estava à mesa em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco de alabastro cheio de perfume de nardo puro, cariz, e quebrando o frasco, derramou sobre a cabeça dele. Uai, mas não era sobre os pés? Como o quarto evangelho está falando que foi nos pés, que ungiu os pés? Alguns dentre os presentes indignavam-se entre si para que esse desperdício de perfume. Não foi Judas que falou, foi a turma que estava em volta também. E não foi os pés, não. Foi a cabeça que ela ungiu. Vamos lá, meu filho, vamos lá. Também não faltavam 6 dias para a Páscoa, quando o Salvador foi ungido. O capítulo 12 de João, versículo 1 ao 3, diz que faltava 6 dias para a Páscoa. Mas o verdadeiro evangelho diz que quando isso aconteceu, faltava 2 dias para a Páscoa. Vamos lá? Marcos 14, versículo 3. A Páscoa e os asmos seriam 2 dias depois. E agora? Quem é o mentiroso? É o Romilson, que é o herege? Então se eu sou o herege, Marcos é herege, Lucas é herege e Mateus é herege, porque eles estão mostrando o contrário do quarto evangelho. E agora? Você vai querer seguir o quarto evangelho ou você vai querer seguir Lucas, Marcos e Mateus? E Paulo, Shaul? Daqui a pouco você vai ver Shaul mostrando que o verdadeiro evangelho é Lucas. Segura lá. Vamos lá. Vou pegar aqui agora. Uma outra mentira que existe nesse evangelho suposto escrito por João é que no capítulo 3, versículo 22, diz que Yauxa batizava as pessoas de um lado do rio e João Batista batizava do outro. Está no livro de João, capítulo 3, versículo 22. Diz que o Salvador disputava terreno com João Batista. O Salvador batizava do Rio Jordão e João Batista batizava do outro lado do rio. Com quem que o Salvador batizou alguém nas águas. Oh, mentira lascada! Oh, mentira lascada! Por quê, Romilson? Porque no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14, pega sua Bíblia e confira. Marcos, capítulo 1, versículo 14, depois que João Batista foi preso, veio Yauxa para a Galiléia proclamar o evangelho do Criador. Cumpriu-se assim o tempo e o reino do Criador está próximo. Arrependei-vos. Primeiro, Yauhana batiza ele nas águas, que isso aconteceu mesmo, mas João Batista não sabia que era ele entrou no meio da multidão. João Batista batizou ele sem saber que ele era o Machia. João Batista não sabia, não. Aí o Espírito do céu veio e pousou sobre ele, e só ele viu, só Yauxa viu, porque no livro de Marcos diz que uma voz veio do céu e falou para ele, tu, não falou para a multidão não, tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo, tá? E aí ele foi levado pelo Espírito até o deserto para ser tentado. E aí depois que ele foi tentado, quando ele estava lá sendo tentado, a Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14, que quando Yauxa estava lá no deserto sendo tentado, o Salvador, olha o que diz que aconteceu. Depois que João Batista foi preso, Yauxa voltou do deserto para começar a pregar o evangelho. Por quê, Romilson? Porque o Salvador só ia começar o ministério dele depois que João Batista saísse de cena. Depois que João Batista terminasse o ministério dele, que Yauxa ia começar o dele. Então como é que é essa história de que João batizava de um lado do rio e o Salvador batizava do outro? E agora, como é que fica? Como é que fica o quarto evangelho agora? Se o Salvador só começou o seu ministério depois que João Batista foi preso. Onde tem isso mais, Romilson? Onde tem mais? Lucas capítulo 3, versículo 20, diz que João Batista foi preso e o Salvador começou o ministério dele. E aí? Quem é o herético agora? Quem é o mentiroso agora? Firma aí, firma que você não viu nada não, ó, seu crítico.
Firma aí. Irmãos, me desculpa aqui o ar de crítica. O que tem que fazer é assim com essas pessoas que gostam de criticar e ficar fazendo comentário lá. O cara tá bebendo água com açúcar dentro das denominações, que não é nem leite que ele tá tomando, é água com açúcar e comendo comida fermentada, enlatada lá pelos pastores, pelo sistema. E depois quer debater, quer criticar, o cara sabe nada, tá bebendo água com açúcar. Sabe nada, nem dentro do sistema não saiu ainda, nem dentro do curral, do aprisco, que tá dentro do curral ainda. É o gado lá dentro do curral lá, sendo administrado pelos pastores, pelos hereges, o gado lá dentro, que tem o gado, né? O gado que tá dentro do sistema, dentro da gaiola. Segura aí, meu amigo. Segura aí. Aí o versículo lá na frente quer consertar, vira e fala assim, ó, João 4, versículo 1 e 2, fala assim, se bem que Jesus, né, na Bíblia, no livro de João, né, se bem que Jesus não batizava ninguém, quem batizava eram os seus apóstolos. Quando você vai para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 5, diz que o próprio Salvador falou assim, ó, João Batista batiza com água, provando que ele não batizou ninguém com água. Ele falou, mas eu batizo com o Espírito Santo. O Salvador falou, eu vou batizar com o Espírito Santo. Porque João Batista fez um ministério dele batizando com água. Mas eu vou batizar as pessoas com o Espírito Santo. Porque depois que ele subiu para o céu, aí ele enviou o Espírito do Eterno. E aí o texto querendo consertar, vira e fala assim, mas se bem que João Batista não batizava ninguém, quem batizava eram os apóstolos. E os apóstolos batizavam alguém na época que o Salvador estava andando na terra? Mentira. Os apóstolos também não batizou ninguém. Então esse quarto evangelho está mentindo. É mentiroso. Por quê, Romeus? Vamos lá. Lucas 9, versículo... Primeiro vamos de Marcos 6, versículo 7. Olha aqui. Chamou assim os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que nada levasse pelo caminho e tal, mas que andassem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. E dizia-lhes, onde quer que entreis numa cidade, tal. Aí ele mandou eles fazer, ó. Partindo eles pregavam por toda parte, arrependei, expulsavam muitos demônios, curavam os enfermos, reviviam os mortos. Mas eles não foram enviados para batizar. Foi enviado para reviver os mortos, para curar os enfermos, tá entendendo? Mas não para batizar. Vamos lá, vamos ler mais uma passagem. Aqui tem que ter, nós temos que ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Porque senão, né? Tá falando dele mesmo. Não é do nosso gogó não, filho. É da Escritura, é a Escritura que tá falando. Lucas 9, versículo 1. Aqui. Convocando os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os espíritos, demônios, bem como para curar os doentes. Enviou-lhes a proclamar o reino dos céus e a curar. Tá vendo? Então ele mandou exir, falou, vai lá, revive os mortos, cura os enfermos, faz essas coisas, mas não batizar. Por quê, Romano? Porque a Bíblia diz que quando nós somos batizados, somos emergidos na água, a Bíblia diz que nós fomos, por que Paulo fala no livro de Romanos, capítulo 6? Todos quantos foram batizados no Machia foram sepultados na sua morte. Como é que os apóstolos poderiam batizar alguém no nome do Machia se ele não havia morrido ainda? Como é que as pessoas iam ser sepultadas na morte de uma pessoa que estava viva? Eterno, ilumina a mente desse freguês aí para ele sair desse evangelho herético. Ilumina a mente desse freguês para ele sair do evangelho herético. O evangelho herético diz que os apóstolos estavam batizando as pessoas com o Salvador vivo. E que o próprio Salvador também estava batizando nas águas. Como é que eles estavam batizando as pessoas? Se a Bíblia diz que todos que foram batizados no Machia foram sepultados na sua morte. Caiu por terra, não caiu? A mentira do quarto evangelho agora? Segura que nós vamos fazer a coisa bem feita. Segura. Vamos lá. Agora, vou pegar aqui agora. A comissão de batizar então só foi dada depois que ele morreu e ressuscitou. Lembrando, viu? Agora, assim fica claro que o apóstolo João não batizou ninguém antes do Pentecoste. Esta é mais uma mentira deste livro herético e imundo. A próxima mentira deste livro está em João 5, versículo 18. Ali o autor do livro diz que o Salvador violava o sábado e fazia-se igual ao Altíssimo. Peraí. Vou até ler João 5, versículo 18. Está dizendo que o Salvador violava o sábado e se fazia igual ao Pai. Vamos ler. João 5, 18. Mas Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então os judeus com mais empenho procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, ele dizia ser Deus seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Pois além de violar o sábado, ele dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Salvador violou o sábado? Aonde? Só no quarto evangelho, porque no verdadeiro evangelho ele não violou o sábado. Quando ele estava curando os enfermos, ele virou e falou assim, o que tem de errado curar as pessoas no sábado?
Isso não é errado na lei de Moisés, não. Isso não é violar o sábado, não. Ele falava para os fariseus. Curar as pessoas no sábado não é violar o sábado, não. Se vocês verem um jumento, uma vaca de vocês cair lá dentro do buraco, vocês não vão tirar ela porque é sábado? Vocês não vão levar o animal de vocês para alimentar, para dar água para eles porque é sábado, não? Isso não é errado fazer isso no sábado, não. Então ele nunca violou o sábado, viu? Mas o quarto evangelho está dizendo que ele violou o sábado, que ele não guardou a lei dada por Moisés. Sendo que a Bíblia fala que ele veio para cumprir a lei. Tá? Segura o taco aí. Vamos lá, ele disse que ele se fazia igual ao pai. Fazia? Vamos ver se ele se fazia igual ao pai. Agora eu vou para Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Ele subsistindo na imagem de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus. Tá vendo aí? Aqui, ó. Mas se despojou tomando a forma de um escravo, tornando-se semelhante aos homens. Aí cá embaixo fala que ele não teve como usurpação o ser igual a Deus. Ele não teve como usurpação o ser igual ao Pai. Então ele nunca quis ser igual ao Pai. Quem quis ser igual ao Altíssimo foi Satanás, que está escrito no livro de Isaías 14. Então não vem você querer fazer do nosso Salvador, coloca ele na mesma posição de Satanás, não, que aqui nesse evangelho aqui hoje você vai quebrar a cara, viu? Seu crítico. Você que gosta de ficar criticando aí. Então veja bem, nesse evangelho diz que ele se fez igual ao Pai. Por que ele se fez igual ao Pai? Porque no começo fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quarto evangelho, você não entendeu ainda não? Que ele apresenta um Salvador que é o próprio Criador que se encarnou e veio na terra, e sendo que os outros evangelhos é totalmente diferente, fala que ele é 100% homem. O que o livro de Lucas fala? O filho do homem veio salvar o que está perdido. Ele nem falava assim, ó, eu sou o filho do homem. Não, ele falava, o filho do homem. Mas é lógico que é ele. O filho do homem veio salvar o que está perdido. O filho do homem será entregue na mão dos homens e será morto. O filho do homem. Quantas vezes ele falou, eu sou homem, para você acreditar, seu incrédulo? Hã? Sabe por que no quarto evangelho não existe a tentação no deserto? Leia lá se existe. Já começa falando, ó, que Yahweh batizou ele e tal, e ele já saiu pregando. Ele nem foi tentado no deserto. Não sabe por que não existe a tentação? Porque como é que Deus vai ser tentado? Hã? Como é que Deus vai ser tentado por Satanás? Como é que pode? Como é que Deus vai ser tentado? No livro de Tiago lá está até escrito que Deus não pode ser tentado pelo mal. Então por isso que o quarto evangelho não tem a tentação. Como é que Deus vai ser tentado? Como é que vai ser levado para o deserto para ser tentado? Quem pode ser tentado é homem, feito de carne e osso igual nós. E Alcha era homem, 100% homem. Por isso que ele foi levado para ser tentado. Por isso que ele ficava clamando ao Eterno no Getsemane. Falando, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque ele era fraco. Ele era um homem fraco. Igual nós. Dependia do Eterno. Ele dependia do Eterno. Fraco. Ah, Romilson, mas não era fraco. Não, não é não. O que está escrito no livro de Coríntios? Ele foi crucificado em estado de fraqueza. Mas hoje está vivo pelo poder do Eterno. E agora? Não era fraco, não? Ele era fraco. Ele dependia do Eterno. Igual Paulo fala. Paulo fala, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando eu acho que eu sou forte é que eu sou fraco. O machismo sempre se posicionou na posição de ser um homem fraco, dependendo do Eterno, para poder vencer as tentações. Foi tentado e obediente até a morte e morte de cruz. O Criador precisa ser obediente a alguém? O próprio Deus precisa ser obediente a alguém? Quem é esse Salvador que vocês estão pregando aí, meu amigo, dentro do sistema, e vem falar para nós que nós estamos pregando heresia? Sai dessa Babilônia, meu amigo. O nosso Salvador é 100% homem. 100% homem. A balança do Eterno tem que estar no mesmo nível. Quem pecou no jardim do Éden foi um homem sem pecado. Quem teria que morrer teria que ser um homem sem pecado. Porque senão a balança não estaria no mesmo peso, ó. Dente por dente, olho por olho, vida por vida e homem por homem. Quem pecou foi um homem. Quem teria que morrer teria que ser um homem. Para salvar a humanidade. Não era um Deus homem, não. Ah, mas Deus encarnou. Isso é coisa da mitologia grega. Isso é coisa da mitologia grega. Deus que veio, transou com a mulher e nasceu Pseu, lá do aquele filme lá, ó, Pseu. Pseu é Deus homem, Hércules. Ah, já assistiu? Perseu, no seu cavalo, Pégasus. Ele é Deus homem aquele lá. O nosso Machia, 100% homem. Hoje ele é um homem glorificado. Está no estado glorificado, mas é 100% homem. Vamos lá para o quarto evangelho, segura, que a hora que eu desmascarar ele, eu quero ver como é que você vai afirmar que o filho é Deus agora. Vamos lá, segura. Eu vou até dar uma pausa aqui agora, e aí nós vamos para a segunda parte. Segunda parte agora, não percam a segunda parte. Calma lá, vou passar para a segunda parte. Bom, se você está acompanhando os vídeos, você viu na primeira parte lá que nós estamos demolindo com o quarto evangelho. E mostrando que esse quarto evangelho é herético e imundo.
que ele veio lá dos gnósticos, que ele não está nas escrituras original. Muitos pensam que a Bíblia, o canon da Bíblia foi pelos apóstolos, está enganado. O canon da Bíblia foi formado pela Igreja Católica, e ela pôs 7 livros a mais que os evangelhos tirou depois, mas mesmo assim ainda deixou esse livro imundo aqui, que eles falam que foi o apóstolo João que escreveu. Então vamos lá, se você é religioso, já estou avisando logo, que o Eterno vai te libertar hoje dessa religião, desse engano que você está nele. E tem uns críticos aí que gostam de ficar criticando, dizendo que nós estamos pregando heresia, então vamos ver quem é o herege agora, né? Isso aqui está dentro do sistema ou se é nós? Aqui vem então, dando continuidade à parte 1. Aqui vem, aqui ó. Deixa eu pegar aqui. Ali se diz que os apóstolos receberam o Espírito Santo. João, ó, o próximo erro desse quarto evangelho está em João capítulo 20, versículo 22. Ali se diz que os apóstolos receberam o Espírito Santo antes do Pentecoste, antes do dia de Pentecoste. Quando o Salvador acabou de ressuscitar, diz que ele apareceu para eles em João capítulo 20, versículo 22, falou assim, ó, recebei o Espírito Santo. Soprou sobre eles. É verdade? Mentira. Isso nunca foi verdade. Mentira cabeluda. Por que, Rômeus? Porque no livro de Atos, capítulo 1, versículo 5, ele falou assim, ó, vocês agora ficam em Jerusalém que eu vou para a glória, aí eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês. Então, quem é que está mentindo agora? É o livro de Atos ou é o livro de João? Porque o livro de João está dizendo que eles receberam o Espírito Santo antes deles subir. Mas o livro de Atos está dizendo que não, que era para eles ficar lá em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Quando o Filho foi para a glória e foi exaltado pelo Eterno, aí ele derramou o Espírito Santo sobre eles. Então está em Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2, versículo 1. Entendeu? E Lucas também 24. Então, vê bem. O próximo erro deste falso evangelho está em João 21, 25. Ali se diz que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos a respeito dos milagres do Machia. Lucas 21, 25. Aí eu pergunto agora para os pregadores desse quarto evangelho, você não tem vergonha de acreditar num livro desse, não? Aqui está dizendo que se fosse para poder escrever os livros sobre os milagres que o Salvador fez, diz que nem no mundo inteiro caberiam os livros. Nem no mundo inteiro caberiam os livros. Mas ele fez milagre, hein? Nossa, fez milagre demais. Irmãos, então sai dessa Babilônia, irmão. Isso é heresia, irmão. Não existe isso, não. Um homem vai fazer milagre que nem no mundo inteiro cabe os livros com respeito aos milagres dele. Para quem não sabe, o Salvador Yahshua Mashiach, ele pregou só 6 meses na terra. João Batista pregou 6 e ele pregou 6. Mas o quarto evangelho diz que ele pregou mais de 2 anos. 3 anos o quarto evangelho diz que ele pregou. Mas o verdadeiro evangelho é só você pesquisar. O problema é que as pessoas têm preguiça de correr atrás. Pesquise e olhe no livro de Mateus, Marcos e Lucas quantas Páscoas ele passou na terra. Ele passou só uma Páscoa e morreu nela. Quando ele chegou nela, ele morreu nela. João Batista pregou 6 meses e ele pregou 6. Por isso que tem muito pouca coisa com respeito ao Salvador escrito. Tá entendendo agora? Porque ele não pregou 3 anos, como afirma o quarto evangelho. Hoje você vai ver a mentira desse quarto evangelho cair por terra. Então vamos lá. Ali se diz que nem no mundo inteiro caberiam os livros. Isso é um absurdo. Uma grande mentira. Esse evangelho também diz que o Mashiach curou o filho de um oficial. João capítulo 4, versículo 46 e 53. Diz que o Salvador curou o filho de um oficial. O oficial foi ter ele curou o filho de um oficial. Vamos ver? Agora o que diz? Mas o verdadeiro evangelho desmente dizendo que não era um oficial, e sim um centurião. E não era seu filho, e sim seu servo. Lucas capítulo 7, versículo 10. Vamos ver se era o filho, se era um oficial. Vamos ver? E se era seu filho? Lucas 7, versículo 10. Segura o espírito de religião aí, viu, seu crítico? Tem uns críticos aí, segura aí, crítico. Hoje eu quero mostrar para você quem que é o quarto evangelho. Sei lá, fazer comentáriozinho lá embaixo. Vai lá agora e faz. E ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Aqui, ó. E tendo soldado as minhas ordens. Olha o centurião falando. Eu tendo soldado as minhas ordens. Eu disse para eles, vai, e eles vão. Centurião. E não era seu... E não era... E olha o que diz aqui, ó. E não era seu filho, não. Era seu servo. Seu servo. Quem está mentindo? É Lucas ou é João? Segura lá, vamos lá. No falso evangelho se diz que o Salvador carregou a cruz até no Calvário. João 19, versículo 17. Diz que o Salvador carregou a cruz até no Calvário. Vamos ver isso? João 19, versículo 17. Aqui, ó.
E ele saiu carregando a sua cruz e chegou ao chamado lugar Caveira. E olha, ele foi até lá no Gólgota carregando a cruz. Foi mesmo? Mentira, não foi. Quem carregou foi Simão Cirineu. Vamos ver? Isso também é uma grande mentira, pois como um homem que passou a noite numa prisão e no outro dia foi chicoteado até quase a morte, Isaías 53:5 e Marcos 15:15, poderia ainda ter força para carregar um madeiro que pesava mais que o seu próprio peso? Como é que ele dá conta de fazer isso? Ele estava fraco, todo esgotado. Não, Yauxa não levou a cruz até o Calvário, pois não tinha mais força para isso. Os soldados romanos obrigaram um homem chamado Simão Cirineu para levar o madeiro. Lucas 23:26. Vamos ver agora? Quem é que levou a cruz? Vamos ver se foi ele ou se foi Simão Cirineu? Lucas 23:6. Olha aqui. A essas palavras, Pilatos perguntou se ele era galileu e, certificando-se de que pertencia à jurisdição de Herodes, transferiu para Herodes. Aqui, Lucas 23:26. Peguei o versículo errado aqui, ó. Enquanto levavam, tomaram um certo Simão de Cirene que vinha do campo e lhe puseram-lhe a cruz para levá-lo atrás de Yauxa. Então quem levou foi Simão Cirineu. Marcos também mostra isso. Marcos, deixa eu pegar aqui. Veja aqui, ó, Marcos 15, versículo 21 também nos mostra que quem levou foi Simão Cirineu. Marcos 15, versículo 21, aqui. Requisitaram certo Simão Cirineu, que passava por ali, vindo do campo, para que carregasse a cruz. Era o pai de Alexandre e de Rufo. Quem levou agora? Foi Yauxa ou foi Simão Cirineu, o filho, pai de Rufus, hein? Foi Simão Cirineu ou foi o Machia que levou? Ou o quarto evangelho? Está dizendo que foi o Machia que levou. Mas qual que é o verdadeiro? É o quarto evangelho ou é Lucas mais Marcos? Segura lá, meu irmão. Segura aí. Você não viu nada ainda não. Que agora nós vamos fazer um negócio agora bem feito. Vai gastar parte 1, parte 2, parte 3, mas nós vamos detonar com o quarto evangelho. Para ver se esses homens têm coragem de continuar pregando heresia para os outros ainda. Vamos lá. No falso evangelho se diz que o Salvador estava sendo julgado por Pilatos na sexta hora, meio-dia, João 19:14. Nossa, essa é boa, essa é tremenda. Veja bem aqui, ó, o crítico. Diz que no quarto evangelho, diz que o Salvador estava sendo julgado por Pilatos na sexta hora, meio-dia. Presta atenção. Na sexta hora, Pilatos estava julgando ele. Olha para vocês, o tanto que esse evangelho é herético e mentiroso e imundo. Vamos lá. Mas o verdadeiro evangelho desmente essa mentira, dizendo que na terceira hora, 9 horas da manhã, Yauxa já era crucificado. Vamos lá. Marcos 15, versículo 25. Olha o que o texto diz. Era a terceira hora, quando o crucificaram. E agora? No livro de João, diz que meio-dia, Pilatos estava julgando ele. Mas no verdadeiro evangelho diz que 9 horas da manhã, ele não estava sendo julgado por Pilatos, não. Ele já era pregado lá no madeiro. Quem que é o mentiroso agora? É o Romilson? É o Romilson? Então o Romilson é mentiroso, Marcos também é mentiroso. Lucas também é mentiroso, né? Romilson é herege, Marcos mais Lucas também é herege. Porque Marcos está dizendo que 9 horas da manhã ele já era crucificado. E na sexta hora, meio-dia, havia trevas sobre a terra. Marcos 14:33. Vamos ler, que aqui nós temos que mostrar a Bíblia. A hora sexta, meio-dia, que Pilatos disse que ele estava sendo julgado, já era tendo trevas. Houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Aí, e a hora nona, o Salvador deu um grito. Aí 3 horas da tarde, ele morreu. Então havia trevas sobre a terra, coisa que o falso evangelho não se lembra. O falso evangelho não lembra que houve trevas sobre a face da terra, não. O falso evangelho não registra isso, não. Ele não lembra desse fato importante, não, que aconteceu trevas sobre a face da terra. Não teve isso, não. E na hora nona, 3 horas da tarde, Yauxa morreu. Marcos 14:34. O véu do santuário se rasgou, mostrando assim que o caminho para o Altíssimo agora estava aberto. Marcos 15:38. Coisa também importante que o falso evangelho não registra. O falso evangelho esqueceu que o véu do santuário rasgou. Esqueceu uma coisa importante dessa, mostrando que o caminho agora está aberto para nós ir até o Altíssimo. O quarto evangelho não mostra isso. Não mostra as coisas importantes, ele não mostra. No falso evangelho, no Getsêmani, na hora da morte do Salvador, ele não faz nenhuma oração a seu pai. Ou seja, ele nem se lembra que ele tem um pai. Ele orou? Ô meu pai,
Por que me abandonaste? Igual está no outro evangelho lá. Ele orou, ele pelo menos orou ao Pai. Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Ele orou no quarto evangelho, fez uma oração ao Pai. Não fez. Sabe por que ele não fez? Eu vou te explicar por que ele não fez. Ele não fez porque o quarto evangelho é Deus Todo-Poderoso descendo. Deus não tem pai. O Todo-Poderoso, o Altíssimo, desceu na terra e se encarnou. Então como é que o próprio Deus vai orar para ele mesmo? Hã? Por isso que o quarto evangelho ele não faz nenhuma oração para o pai dele, porque ele não tem pai. Ele é o próprio Deus que se encarnou e veio na terra. Então, agora interessante que ele não faz oração para o pai dele, ele não tem pai, mas ele tem mãe. Você quer ver? Vamos lá. Então veja bem. Deixa eu pegar aqui. Posso perder o foco aqui não. Que hoje nós vamos esbagaçar esse quarto evangelho. Então vai lá. Deixa eu pegar aqui, ó. No falso evangelho, coisas para mim que não é importante. E Yaush não faz nenhuma oração a seu pai. Ele nem mesmo lembra que tem um pai. Segundo o falso evangelho, um homem chamado Nicodemos de José Arimateia. Já assim nós chegamos lá na mãe dele. Um homem chamado José de Arimateia ungiu a Yaush para o seu sepultamento. João 19, 38 e 39. Por isso que este evangelho não diz que as mulheres levaram perfumes e aromas para ungir o Salvador. Em João 20, versículo 1, não levou não, um guento para ungir não. Para que elas iam levar? No próprio livro fala que primeiro quem ungiu foi José de Arimateia. Aí quando as mulheres vão lá no túmulo para visitar ele no mesmo livro ainda, diz que elas não levou perfume para ungir não. Por quê? Porque o livro já registrou que ele já foi ungido. Então para que elas levar? Mas o verdadeiro evangelho diz que não, que elas levou perfume para ungir. Mas segundo o verdadeiro evangelho, Nicodemos e José de Arimateia não ungiu o Machia. Quem iria fazer isso seriam as mulheres. Lucas 23, 56, Marcos 16 e 1. Pois Yaush já havia sido ungido. Por que então as mulheres iriam querer ungir novamente? Para que ungir novamente? Né? Quarto evangelho é bom, né? Ele é verdadeiro, né? Então segura. O falso evangelho também diz que Maria, a mãe do Salvador, estava perto da cruz. E com ela estava a irmã dela e Maria, mulher de Cleópatra, e Maria Madalena. Isso está em João 19, 25. Diz que a mãe do Salvador, Maria, estava lá no pé da cruz, assistindo ele morrer, né? Vamos ver se está mesmo? Mas segundo o verdadeiro evangelho, todas essas mulheres estavam lá, menos Maria, a mãe de Salvador. Ela era a única que não estava lá. Lucas 23, 49 e Marcos 15, 40. Vou ler Marcos 15, 40, que eu já estou aberto aqui, né? E também estavam ali algumas mulheres olhando de longe. Entre elas, Maria de Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Elas o seguiam e serviam enquanto esteve na Galiléia, e ainda muitas outras que subiram com ele para Jerusalém. Várias mulheres estavam lá, várias, menos Maria, a mãe do Salvador. Como é que pode um quarto evangelho herético desse? Mas por que colocou Maria lá? Não vai chegar lá agora. Elas também não estavam perto da cruz, mas observavam de longe. Elas não estavam pertinho, igual o quarto evangelho afirma, elas ficavam indo de longe. Marcos 15, 40. Será que os outros escritores esqueceram da pessoa de Maria? Será que Lucas e Marcos esqueceram logo de Maria, a mãe dele? Não, mas que isso? Narrou que Maria Madalena estava lá, aquela que foi prostituta, né? Estava lá, as outras Maria estavam lá. Esqueceu, os outros evangelhos, Lucas e Marcos, esqueceu que a mãe de Salvador estava lá. Que coisa, hein? É interessante. Vamos lá. Lógico que não. No falso evangelho, o Salvador conversa com sua mãe no pé da cruz. João 19, 26. Menos com o Altíssimo seu Pai. Não faz nenhuma oração para o Todo-Poderoso. Mas para a mãe ele tem tempo, né? No quarto evangelho ele tem tempo para a mãe dele, para conversar com ela, né? Fala, homem, eis aí a tua mulher. Mulher, eis aí teu filho. Aí os católicos. Oh, mas ele é bom demais. Tá vendo aí? Maria, nossa mãe. Santa Maria, mãe de Deus. É lógico que o quarto evangelho diz que ele é Deus, então ela é mãe de Deus. O quarto evangelho está falando que ele é Deus, que encarnou, então ela é mãe de Deus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. E os crentes na mesma linha de raciocínio. Maria, mãe de Deus, então, né? Não, irmão, mas Maria é mãe de Jesus, o homem. Mas Jesus, o homem, não é Deus? Não é Deus? Então ela é mãe de Deus. Vamos lá agora. E aí? Conversou com Maria, mas não lembrou do Todo-Poderoso. O quarto evangelho, ele não lembrou do Eterno. Ele não lembrou que ele tem um pai. Não lembra, né? Ele é o próprio pai, né? Mas por que ele fez isso? Vamos lá agora? Vamos lá. O Altíssimo, com a sua mãe. O seu pai estava... Aqui, os católicos querem deusar. Por quê? Porque esse quarto evangelho eles querem deusar a mãe e o filho.
Ó, a mãe e seu filho, assim como fez a religião babilônica, que adoravam Semiramis e seu filho Tamuz. O Jesus do quarto evangelho, com a mãe dele, é Semiramis e Tamuz. O Jesus do quarto evangelho é o Tamuz, o Deus Sol lá da Babilônia, que Tamuz condenou, que Ezequiel condenou lá no livro dele, no capítulo 8, que falou que estava adorando o sol, e as mulheres estavam chorando por Tamuz. É esse Jesus do quarto evangelho. É o Jesus do Santíssimo Sacramento, é o ostensório que a Igreja Católica carrega na mão, o Deus Sol, e põe em cima da mesa. Esse aqui é o Deus, eu sou. Vocês lembram que nesse evangelho aqui, quando Judas... Você lembra que nos outros evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, existe a traição de Judas, que Judas vende o Salvador, entrega ele, vende ele. E aí os soldados pegam e falam, então você vai ter que ir lá com nós para identificar ele, porque nós não sabemos quem que é não. Aí Judas chega e dá um beijo no Salvador, o Salvador vira e fala, o soldado chega e prende ele, fala, Judas trai o filho do homem com um beijo. Vai lá no quarto evangelho e olha, vê se tem Judas traindo ele. Não. Por que, Romeus, que não tem? Porque lá tem o Jesus, que é Deus. O soldado chega para prender ele, pega e fala assim, a quem buscais? Aí Jesus, eu sou. Caiu todo mundo no chão. Oh, Deus Todo-Poderoso, eu sou. Caiu tudo por terra. Não tem o Judas? Cadê o Judas traindo? Hã? E aí, seu crítico? E agora, quem que é o herege agora? É Marcos? É Lucas? É Mateus ali, que tá cheio de heresia também, Mateus, mas é eles ali, então, é tudo herege. Romilson é herege, né? Segura aí agora, seu crítico, que agora nós tá fazendo algo bem feito, né? Nós tá fazendo algo bem feito. Vamos arrebentar com esse quarto evangelho hoje. Vamos mostrar para esses pastores das denominações aí que está dando é fermento, heresia, mentira. Põe mentira na cabeça das pessoas. O verdadeiro evangelho é a verdade. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Quando eu falo que a igreja é coluna e baluarte da verdade, ela é baluarte para levar a verdade, eu não estou me referindo às denominações não, viu? As denominações evangélicas tem não, que isso nunca foi baluarte da verdade. Isso aí é baluarte da mentira, do engano. É o sistema do engano que foi implantado pelo espírito do anticristo, do antimachia. Porque a Bíblia diz que todo aquele que não confessa que Yahshua veio como homem, que veio em carne, não é do Criador, é o espírito do anticristo. O que é confessar que ele veio como homem? Que ele veio em carne? É confessar que ele é 100% homem, não é ficar pregando aí que ele é meio Deus e meio homem não, viu? Isso é lá da Babilônia. Isso é das denominações que vocês estão dando dentro dela aí. Sai desse sistema aí, meu irmão. Sai desse sistema aí, que isso aí é baluarte da mentira, do engano. Pregando esse quarto evangelho mentiroso para os outros aí. Vamos lá agora. Mas o verdadeiro evangelho nos mostra que Maria e seus irmãos e os irmãos de Yahshua não andavam com ele. Ah, tem que ler. Isso aqui nós temos que ler, ué. Marcos 3, versículo 31. Por quê? Porque o quarto evangelho diz que Maria acompanhou ele até na última hora, até na hora dele morrer lá na cruz, ela estava junto. Ela acompanhou ele no ministério dele todinho. Onde ele estava, o primeiro dia que lá, ela já falou que, ó, faz a água virar em vinho aí, porque o povo tá... o vinho acabou. O vinho acabou, faz água virar vinho. Aí os católicos falam, tá vendo? Ele atendeu o pedido da mãe dele, ela é intercessora. Oh, coisa. Maria não andava com o Salvador, não, meu jovem, acorda. A mãe dele não andava com ele, não. Pelo contrário, ela começou a servir até de obstáculo para ele. Ele teve que dar uma repreensão neles. Falar, chega pra lá. Tem uma hora que os irmãos dele, a mãe dele, chamou ele até de louco. A mãe não, mas os irmãos falou que ele tava doido. Agora a mãe, vamos lá. Marcos 3, versículo 31. Olha o que diz aqui. Isso porque eles diziam, ele está possuído por um espírito impuro. Chegaram então a sua mãe e seus irmãos e ficando do lado de fora mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos, tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou, quem é minha mãe e meus irmãos? E passando com o olhar aos que estavam sentados ao seu redor, disse, eis a minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade do Pai, esse é minha mãe e meu irmão. Então, meu irmão, quem não largar pai, mãe, irmão, todas essas coisas, por amor de mim, não serve para ser meu discípulo. O Salvador largou tudo, largou pai, largou mãe, largou irmão, largou tudo para poder servir o Eterno. E eles ainda estavam querendo ir lá atrapalhar ele, foi lá chamar ele, para com isso aí, não. E ele correu com eles, falou, quieto, minha mãe e meus irmãos aqui, ó, quem está fazendo a vontade do Eterno. Entendeu? Agora, leia o livro de Salmos, Salmo 69 na Bíblia, nessa Bíblia Jerusalém, na Almeida, eu acho que é 68. Você vai ler lá e fala assim, ó, seus irmãos
eu me tornei estranho até os meus irmãos, os filhos da minha mãe. Eu me tornei estranho aos meus irmãos, aos filhos de minha mãe. Aí os católicos pegam e falam assim, não, Maria sempre permaneceu virgem. Aqueles outros ali que eles falam que é irmão dele, na verdade a palavra no hebraico é porque é primo. Primo significa a mesma coisa que irmão. E quem é os filhos de minha mãe então, eu te pergunto? Salmo 68 e Salmo 69, lê lá que você vai achar, está num desses dois capítulos. Ele fala, me tornei estranho a meus irmãos e aos filhos de minha mãe. Nem eles não cria nele. Só a mãe dele cria, mas mesmo assim queria atrapalhar lá, foi lá, ficou atrás dele. Então Maria não andava com o Salvador coisíssima nenhuma não, viu? Igual o quarto evangelho está falando aqui. Ela não andava com ele não. Lá no pé da cruz ela não estava lá não. Quem estava lá, todas as Marias, menos ela. Vamos continuar. Assim nós podemos ver que este evangelho relata uma outra história e um outro Salvador. E além do mais, ele é cheio de contradições. Por exemplo, no capítulo 8, versículo 30 e 31, diz que muitos creram no Salvador. Mas no versículo 40 nós vemos que os mesmos que creram nele queriam matá-lo. Como alguém que creu no Salvador poderia querer matá-lo? No capítulo 8 de João, versículo 30 e 31, diz que muitos creram nele. Aí no versículo 40 diz que os mesmos que creram queriam matá-lo depois. Vai entender isso, hein? Só nesse quarto evangelho herético mesmo. Mas segura, vamos lá. Vamos lá. Isso só poderia ocorrer mesmo um evangelho mentiroso e imundo. Segundo este evangelho, o Salvador incentivava as pessoas a crerem nele. Agora a coisa vai pegar. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ô, palavra bonita, né? Que os pastores gostam de falar dentro das denominações, né? Está em João 3,16, João 14, né? Crede em Deus, crede também em mim, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está mandando as pessoas crer nele. Mas é assim que o verdadeiro evangelho mostra? E segundo este evangelho, muitos creram nele. Ó, João 2,23, João 4, versículo 41, 42, João 7, 31, João 8, 30, 31, João 9, 38, João 10, 41, 42, João 11, 27, João 11, 45 a 48, João 12, 11 ao 42, diz que muitos creram nele. Muitos creram nele e ele mandava todo mundo crer nele. Vamos ver agora se o verdadeiro evangelho fala isso. Mas segundo o verdadeiro evangelho, Yahshua nunca disse para as pessoas crerem nele, mas no Pai. Vamos lá? Marcos 11, versículo 22. Hoje eu quero ver se esse espírito de religião está nesse freguês, fica lá embaixo criticando. Vamos ver. 11, versículo 22 diz assim: o Salvador respondeu-lhes, tende fé no Criador. Em verdade vos digo, se alguém disser a essa montanha, ergue-te e lance-te ao mar, assim será. Tende fé no Criador. Na sua Bíblia está, tende fé em Deus. Ele não falou para crer nele não, meu amigo. Ele falou não, tá entendendo? Como as pessoas iriam crer nele se elas não sabiam quem ele era? Hã? E agora? Como é que as pessoas iam crer nele se elas não sabiam nem quem era ele? Hã? Vamos lá? Marcos 8, versículo 27. Agora tem que estar só arrochando, né, senhor? O estudo está só aprofundando. 8, versículo 27. O Salvador partiu com seus discípulos para um povoado de Cesareia e Filipe. No caminho perguntou a seu discípulo, quem diz os homens que eu sou? Ele falou assim, quem que o povo está falando que eu sou aí? Responderam, João Batista, outro, Elias, outros, ainda outros profetas. E vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Machia. Então proibiu-os severamente de falar alguém a seu respeito. Viu aí agora que ninguém sabia quem era ele? Eles pensavam assim, ele é um profeta. Como é que um profeta vai falar para ele, crê em mim, crede em mim, crede em Deus, crede em mim. Quem não crê no filho já está condenado. Assim como o filho ressuscita o pai ressuscita os mortos, o filho também ressuscita. E agora, irmão? E agora? Quem é o herege agora? É Romilson? O texto está dizendo que ninguém conhecia quem era ele. E quando Pedro ganhou a revelação do Eterno, ele virou e falou, agora não conta isso para ninguém. Viu? Guarda, é segredo nosso, proibiu de contar. Vamos lá, aqui, segura aí. Olha aqui, o falso evangelho diz que ele se revelava para as pessoas como sendo filho do Altíssimo. João 10, 36, João 5, versículo 24, que o pai ressuscita os mortos e o filho também ressuscita, né? Agora, mas tudo isso é mentira, E Yahshua não se revelou para as pessoas que ele era o filho do Altíssimo. Ele dizia para elas que ele dizia para elas, o filho do homem veio salvar o que está perdido.
Lucas 9, versículo 22. Então, eu repito, ele nunca se identificou que ele era o filho do Eterno quando ele estava na terra. Só na última hora que ele falou com Caifás, imprensou ele e falou, você é o Machia? Ele virou e falou assim, vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Aí ele rasgou as vestes e falou, blasfemou, pode matar ele. Mas ele não falou, eu sou o Filho do Altíssimo, Filho do Todo-Poderoso, e eu vou estar vindo sobre as nuvens do céu. Não. Ele só falou assim, o Filho do Homem há de vir sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Ele nunca afirmou, eu sou o Filho do Homem. Nem o Filho do Homem ele nunca falou. Mas ele é o Filho do Homem. Mas ele nunca falou. Ele é o Filho do Criador, meus? É. Ele é o Filho do Altíssimo. Só estou colocando em questão aqui, mostrando que o quarto evangelho é mentiroso em dizer que ele falou isso quando ele estava no seu ministério. É isso que eu estou fazendo a colocação aqui. O Salvador é o Filho do Eterno? É. Mas ele só foi pregado como sendo o Filho do Eterno depois que ele ressuscitou, os apóstolos levou essa mensagem. Ele nunca afirmou isso. Ele proibiu os demônios e proibiu até os apóstolos de contar para as pessoas que ele era o Filho do Eterno. Vamos ver isso? Marcos capítulo 3, versículo 11. Vamos arrebentar esse quarto evangelho hoje. Agora nós estamos por conta agora, que nós temos que fazer a coisa bem feita, né? Senão os críticos ficam lá criticando. E os espíritos impuros, assim que o viam, caíam a seus pés e gritavam, tu és o Filho de Deus. E ele os conjurava severamente para que não o tornassem manifesto. Os demônios que vinham correndo, caíam aos seus pés para adorar, para dizer, eu sei quem tu és o Filho do Altíssimo. Ele proibia os demônios, falava assim, fazia calar a boca para eles não o revelarem como Filho do Altíssimo. Lucas capítulo 4, que é Bíblia, moço, que é Bíblia, que agora é versículo atrás do outro, pra vocês deixarem esses críticos aí no YouTube, só por conta de criticar, fala que os outros estão pregando heresia, né? Vamos lá. De grande número também saíam demônios gritando, tu és o Filho de Deus, em tom ameaçador, porém ele os proibia de falar, pois sabiam que ele era o Machia. E agora? Hein, o crítico, você que fica aí criticando. O seu quarto evangelho lá diz que ele contava para todo mundo que ele era o Machia. Para a mulher samaritana ele apareceu, a mulher falou assim, eu sei que o Machia vem aí. Ele falou, mulher, sou eu que falo contigo. Entrava dentro da sinagoga, entrava dentro do templo, afrontava todo mundo e se afirmava ser o próprio Filho do Altíssimo. E agora? Quem é o herege? É Lucas e Marcos? É o Romilson? Ou é o quarto evangelho? O quarto evangelho está dizendo que ele contava para todo mundo. Mas os outros livros diz que ele proibiu até os apóstolos de contar para as pessoas que ele era o Machia, que ele era o Filho do Eterno. Quem é que está mentindo agora? O livro de Isaías diz que ele foi levado como ovelha muda perante seus tosqueadores e não abriu sua boca. No quarto evangelho diz que a acusação que os fariseus fizeram contra ele a Pilatos, falou assim, ele está afirmando ser rei. Pilatos perguntou ele no livro de Lucas, Marcos e Mateus, falou, você é rei? Ele falou, tu o dizes. Você que está falando. Aí Pilatos virou para a multidão e falou, como é que vocês querem que eu mate um homem desse se ele não está falando que ele é rei? Aí, dizer que ele não está falando isso não. Agora vocês é que está falando, como é que eu vou matar um inocente? Mas o quarto evangelho, não, o quarto evangelho, você é rei? Para isso eu nasci e vim ao mundo. E agora? Qual dos evangelhos está mentindo? Irmão, sai dessa Babilônia, filho. Vamos fazer a coisinha bem feita hoje então, né? Vamos estragar mesmo, vamos demolir de vez essa lambança desse livro herético que está aqui dentro da Bíblia dos crentes. E esse ecumênio, esse trem imundo, essa coisa imunda, criada por Satanás lá, que esse evangelho foi criado por Satanás, afirmando que o Filho é o próprio Deus. Vamos lá. Então vamos lá, aqui ó. Sendo assim, eles não creram nele como afirma o falso evangelho. Na cruz eles diziam, tu és o Machia, o Filho do Altíssimo, tal. Deixa eu pegar aqui, deixa eu passar para baixo aqui. Vou pegar aqui agora. Assim fica claro que o povo não creram em Yahshua, como afirma o falso evangelho. O falso evangelho diz que todo mundo creu nele. Creu? No livro de Isaías diz, quem deu crédito na nossa pregação? A quem foi revelado o braço de Yahweh? Não foi todo mundo que creu nele não, que é a multidão não. Se engano, viu? Isso é engano do falso evangelho. Vou estar dando a pausa aqui que o vídeo está acabando aqui, nós já vai passar vou deixar tudo com 30 minutos, para não ficar grande demais. Vamos começar a outra parte. Vamos para a terceira parte, né? Se você não assistiu às outras partes, assista para você entender. Nós estamos demolindo com o quarto evangelho, mostrando que ele é herético e mentiroso. Que os pastores pregou heresia para as pessoas a vida toda, os pastores e os padres. Fez as pessoas acreditarem no livro mentiroso e herético, que foi a Igreja Católica que introduziu dentro do cânon.
Então vamos lá. Nós estamos dando continuidade aqui, mostrando que o quarto evangelho diz que o Salvador falava para todo mundo crer nele. E diz que muitas pessoas creram nele. O quarto evangelho fala isso. Mas o verdadeiro evangelho, o que diz no livro de Isaías 6, versículo 9? Diz assim: ele me disse, vai e diz a este povo, podeis ouvir certamente, mas não entendereis. Podeis ver certamente, mas não compreendereis. Embora o coração deste povo tornar-lhe pesado os ouvidos, tapar-lhe-á os olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, seu coração não compreenda e não se converta de seu e não seja curado. O livro de Marcos fala assim, ó, que ele cegou eles, o Eterno cegou muitos, para eles não crerem no Machia, entendeu? Está no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 12. Vamos ler lá? Então como é que o quarto evangelho pode afirmar que as pessoas tudo creu nele? Hã? Como é que pode? Como é que pode? Marcos capítulo 4, versículo 12. Diz, a fim de que por mais que olhem, não vejam, por mais que escutem, não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Marcos 4, 12. Então não foi aquela massa que creu nele, viu? Foi pouquinho, foi igual o quarto evangelho está falando. Não. Assim fica claro que o povo não creram em Yahshua, como afirma o falso evangelho. No falso evangelho, Judas não traiu o Salvador com um beijo, já falei sobre isso aqui. No verdadeiro evangelho, os soldados só ficaram sabendo quem era Yahshua através do beijo de Judas. Este era o sinal para prenderem a Yahshua. Lucas capítulo 22, versículo 47, Marcos 14, versículo 33. Aí vem. No falso evangelho não existe o beijo. Existe sim um Yahshua se identificando, um Salvador se identificando como sendo o próprio Altíssimo, ao afirmar, eu sou. João 18, versículo 4 e 5. Realmente esse evangelho conta uma outra história, ele conta uma outra história e revela um outro Salvador, um outro Machia, João 1, e não um homem, como afirma o verdadeiro evangelho. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, versículo 4 ao 5. Então veja bem, irmãos, agora nós vamos pegar a questão do ministério do Machia. E Yahshua, quando ele começou a pregar, olha o que o texto diz. Preste atenção agora, eu estou iniciando o vídeo, preste atenção agora. Quando Yahshua começou a pregar, o seu ministério, ele pregava somente nas cidades ao redor de Jerusalém, só ao redor, quando ele pregou só 6 meses, ele não pregou 3 anos como afirma o quarto evangelho, não. Já mostrei isso na parte anterior, assista lá para você entender. Então veja bem, ele pregou na cidade em volta, como por exemplo, Cafarnaum, Marcos capítulo 1, versículo 21, as regiões da Galileia, Marcos 1, 39, a cidade de Nazaré, Marcos 6, versículo 1. Ele também foi para as regiões de Genezaré, Marcos 6, versículo 53. Ele também foi para o território de Tiro, Marcos 7, versículo 24. Sidônia, Tecápolis, Marcos 7, 31. Betsaida, Marcos 8, 22. Cesareia, Marcos 8, 27. Jericó, Marcos 10, 46. E Yahshua não pregou em Jerusalém até que estivesse perto de ser morto. A sua fama chegou a Jerusalém. Marcos 6, 14, Lucas 9, 7. Mas Jerusalém não o conhecia, porquanto ele ainda não havia ido até lá. Tá vendo? A pregação de Yahshua em Jerusalém foi deixada por último, porque Yahshua sabia que no dia em que ele subisse a Jerusalém para pregar, os seus dias estariam contados. Marcos 10, 33. Então o que aconteceu? Ele pregou só 6 meses, só que ele ficou pregando em volta de Jerusalém. Ele não ia lá em Jerusalém, ficava só em volta, só em volta, só em volta. A fama dele chegou lá, mas ele não subiu lá. Lucas 18, 31 mostra isso. Então veja bem, quando ele foi para subir para pregar lá, no livro de Lucas 18, 31, fala que quando ele falou, agora nós vamos para lá, que eu vou subir a Jerusalém para pregar, que na verdade ele pregou só 4 dias em Jerusalém, viu? Pregou só 4 dias em Jerusalém. Mas aí você vai ver que daqui a pouco o quarto evangelho fala que ele pregou mais de 2 anos dentro de Jerusalém. Mais de 2 anos pregando dentro de Jerusalém. Mas o ministério dele todinho foi lá dentro. Mas o verdadeiro evangelho diz que não, que ele pregou lá dentro de Jerusalém só 4 dias e morreu. Ele ficou pregando, foi em volta. Mas o falso evangelho diz que não, que ele ficou pregando foi lá dentro. E no verdadeiro evangelho diz que quando ele foi para subir, ele falou assim para os apóstolos, agora eu vou subir para Jerusalém, mas agora eles vão me matar. Por quê? Porque na hora que ele subisse para pregar lá, ele só tinha 4 dias para pregar. Você vai ver isso daqui a pouco. Portanto, a entrada do Salvador em Jerusalém seria muito especial, porque até então ele não havia entrado em Jerusalém. A multidão estava o aguardando com expectativa. Então ele enviou 2 de seus discípulos a um povoado para buscar um jumentinho, para que ele pudesse entrar montado nele. Marcos 11, 23 e Lucas 19, 28 ao 38. Quando Yahshua entrou em Jerusalém, ele foi aplaudido como um profeta milagroso. E houve-se um alvoroço na cidade por causa de sua chegada.
Mas no falso evangelho não se diz que Yaush entrou pela primeira vez na cidade montado em um jumentinho, e sim que ele entrou a pé, João 12, versículo 13. E isso se repetiu mais de uma vez, até ele entrar montado no jumentinho, João 5, versículo 1, João 7, onde ele sobe para a festa do tabernáculo e diz: aqui está, ó, quem tem sede, vem a mim e beba, do seu interior fluirão rios de água viva, conforme está escrito na Escritura. Lá fala. Onde está escrito isso na Escritura? Que do seu interior fluirão rios de água viva. Onde está escrito isso? Então, irmãos, aqui está dizendo que ele subiu várias vezes a pé. Ó, João 10, versículo 22. No falso evangelho, o Salvador só entrou montado em um jumentinho depois de ter entrado várias vezes a pé. Só depois que subiu várias vezes a pé, cansou de subir a pé, subir e descer, subir e descer. Depois que ele entrou montado em um jumentinho. Ó mentira, ó mentira. E como é que você pode crer num evangelho desse? Aí vem, no falso evangelho, Salvador só entrou montado em um jumentinho depois de ter entrado várias vezes a pé. Só aí, então ele entrou montado em um jumentinho. João 12, versículo 1 ao 14. Portanto, esse evangelho é falso, porque quando Salvador foi para entrar em Jerusalém montado em um jumentinho, o povo estava esperando com expectativa, pois ouviam falar muito da sua fama. A entrada do Salvador na cidade era algo especial. Ele não iria entrar de qualquer maneira, como ocorre no falso evangelho, pois teria de haver toda uma preparação. A entrada do Salvador em Jerusalém pela primeira vez foi profetizada pelo profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Você vai ver aqui que é chamado o dia da visita, que quando ele vai entrando, ele fala assim: ah, Jerusalém, Jerusalém. Ah, se você soubesse quem está chegando aqui agora, Jerusalém. Tinha algo todo especial para esperar a chegada dele. Entrar montado pela primeira vez, montado no jumentinho, né? Mas aí o que o quarto evangelho quer fazer? O falso evangelho, além de contradizer o verdadeiro, ele faz com que a entrada do Salvador em Jerusalém perca todo o sentido literal da palavra do Altíssimo, se tornando algo sem muita importância, pois ele já teria entrado várias vezes a pé. Então o que adiantaria entrar depois montado em jumentinho se já entrou várias vezes a pé? Isso era uma profecia, meu irmão. Não tinha que ficar entrando a pé, não. Era uma profecia. A primeira vez que o Filho do Homem ia pisar em Jerusalém era montado no jumentinho, né? A pé, igual o quarto evangelho fala, entrando toda hora lá, ó. 3 anos lá dentro pregando. Ah, que é isso, moço. Romilson é herege. Romilson é herege. Quem é o herege agora? Se eu sou herege, Marcos e Lucas é herege. Mateus e Lucas é herege. E aí? E aí, seus críticos? A boca tá lá bebendo leite dentro da denominação, comendo pão fermentado, batizado num Deus triunfo, um Deus pagão, dentro do curral, dentro da gaiola, dominado pelos pastores, dominado pelos padres, dentro da igreja católica. Quer criticar eu? Quer me criticar? Quer criticar quem tá levando a verdade aí para abrir o olho das pessoas? Acorda, meu filho. Sai da religião que você tá nela. Sai desse sistema aí, dessa Babilônia que você tá nela aí. Ó, ele só entraria em Jerusalém quando estivesse perto de morrer, isso que nós já falou. Então veja bem, aqui ó, a entrada dele era chamada o dia da visita, Lucas 19, versículo 42 ao 44, ou seja, era um dia muito especial, era o dia em que o Filho do Altíssimo estaria pela primeira vez visitando Jerusalém como o Messias, mas o falso evangelho quer estragar tudo isso. Segundo o falso evangelho, o Salvador celebrou a Páscoa com seus discípulos. Olha aqui, segundo o verdadeiro evangelho, Yaush celebrou a Páscoa com seus discípulos. Lucas 22, versículo 7 e 16. Olha o tanto que isso aqui é sério. E isto ocorreu ao pôr do sol. Marcos 14, versículo 17 e 20. Conforme também o Antigo Testamento ensinava. Êxodo 12, versículo 6. O dia para o Altíssimo começa às 18 horas da tarde. Na quinta-feira, 18 horas da tarde, já estava se iniciando a sexta-feira para o povo do Eterno. Já estava se iniciando o primeiro dia dos pães asmos, que ocorria justamente com a Páscoa. Ou seja, o dia da Páscoa começou às 18 horas da tarde. E Yaush celebrou a Páscoa ao pôr do sol. Marcos 14, versículo 7. E à noite foi para o monte. Ali ele foi preso. Lucas 22, versículo 47 e 54. E às 9 horas da manhã ele já estava crucificado. Agora, mas segundo o evangelho herético, segundo o quarto evangelho que vocês pregam que é verdadeiro, olha o que fala. E Yaush não participou da Páscoa com seus discípulos. Ai, não teve Páscoa não, ele não participou da Páscoa não. Por quê, homem? Segundo esse evangelho herético, Yaush morreu antes do dia da Páscoa. Pois para este evangelho herético, a Páscoa não aconteceu na sexta-feira,
como afirma o verdadeiro evangelho. O evangelho herético diz que Yahshua morreu no dia anterior à Páscoa. O capítulo 19 de João, versos 14, diz que o Salvador estava sendo julgado no dia da preparação da Páscoa. Ou seja, o dia da preparação era o dia anterior à Páscoa. Então, cadê? Ele comeu a Páscoa? Ele comeu a Páscoa? Não comeu. Ele não celebrou a Páscoa com os discípulos, não, no quarto evangelho. Como é que vocês podem crer num livro imundo desse? Como é que o cara pode falar que um trem desse é verdadeiro? Os fariseus não entraram no pretório onde o Salvador estava para não se contaminar, pois assim não poderiam participar da Páscoa que ocorreria depois do pôr do sol. João 18, versículo 28. E agora? Quem é o herege? Vamos acabar com esse quarto evangelho, vamos arrebentar esse trem. Ou seja, no outro dia. Portanto, se a Páscoa aconteceu no outro dia, isto então significa que o Salvador não morreu no dia da Páscoa. Isto é uma grande mentira deste livro. Nossa! Além dele não comer a Páscoa com os apóstolos no quarto evangelho, ele ainda não morreu no dia da Páscoa. Quebrou a profecia? A profecia diz que ele teria que morrer no dia da Páscoa. Nossa, morreu antes do dia da Páscoa, no dia da preparação da Páscoa. Ele morreu no dia antes. Vamos lá agora. Não morreu no dia da Páscoa, mas isto é uma grande mentira deste livro, pois o cordeiro teria que morrer no dia 14 de Nissan. Está no livro de Êxodo 12, versículo 5 e 6. Sabemos que o Salvador é o verdadeiro cordeiro pascual, 1 Coríntios 5 e 7. Sendo assim, como então Yahshua poderia morrer antes da Páscoa? Como é que ele morreu antes da Páscoa? Como é que ele morreu antes da Páscoa e ainda cumpriu a profecia ainda? Igual o quarto evangelho está afirmando. Se o Salvador houvesse morrido antes da Páscoa, a profecia bíblica não teria se cumprido, pois era o cordeiro pascual que teria que ser sacrificado ao Altíssimo no dia 14 de Nissan. Aqui está dizendo que o cordeiro teria que ser sacrificado ao Pai no dia 14 de Nissan, o dia da Páscoa. E além do mais, no falso evangelho, Yahshua não comeu a Páscoa com seus discípulos, como afirma o verdadeiro evangelho, Lucas 22, versículo 7. Pois teria morrido antes da Páscoa. Assim fica comprovado que este evangelho é mais que herético. Ele é imundo, pois contradiz a palavra do Altíssimo. Contradizer o apóstolo Paulo no livro de Coríntios, falando que o Salvador é o cordeiro pascual, mas morreu antes da Páscoa. Como é que ele é o cordeiro pascual? Ele não cumpriu o Êxodo 12, 6, que diz que o cordeiro pascual tinha que morrer lá. Neste evangelho falso se diz que os soldados feriram o lado do Salvador. Daqui a pouco nós vamos voltar lá na Páscoa de novo. Diz que o soldado feriu o lado dele. João 19, versículo 33 e 34. Será que feriu? Feriu coisíssima nenhuma não, moço. Salvador não foi ferido, não teve nada de ferimento no lado dele, não. Nós vai ver isso, Romilson. Vamos lá. Romilson é mentiroso, né? Vamos lá. Lucas 24, 38. Oh, coisa linda. Vamos desmascarar esse livro imundo hoje. 24, 38. Mas ele diz, por que estáis perturbados? E por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu. Que está dizendo que o Salvador apareceu para eles e falou assim, por que vocês estão perturbados depois que ele citou? Vede as minhas mãos e meus pés. Ele mostrou o lado? Igual o quarto evangelho mostra. Ele aparece para Tomé. Sabe por que o quarto evangelho fez aquilo ali? Para afirmar que ele era Deus. Ele aparece para Tomé e fala, Tomé, não seja incrédulo. Toque aqui, ó. Mandou tocar na mão, mandou tocar no lado. Aí Tomé falou assim, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Não tem nada disso não. Isso é tudo mentira. Salmos 22. Calma aí. Olha agora. Ó. Ele diz, meus pés e minhas mãos, pois não houve ferimento no lado de Yahshua, como afirma o falso evangelho. O Salmo 22 registra todos os acontecimentos que ocorreu na crucificação do Mashiach. Todos os detalhes estão lá, mas vejamos o versículo 16. Cães me cercaram, uma súcia de malfeitores me rodeiam, transpassaram as minhas mãos e os pés. Assim podemos ver que não houve ferimento no lado de Yahshua. E agora? Mas somente nas mãos e nos pés, Lucas 24, 38. E onde está no falso evangelho que Pilatos ainda mandou quebrar as pernas deles? E agora? O livro de Salmos diz que ele falou, feriu as minhas mãos e meus pés, cadê o lado? O livro de Lucas diz que feriu as minhas mãos e meus pés, cadê o lado ferido? Cadê? Cadê? E aqui está dizendo que no falso evangelho diz que falou assim, quebra as pernas deles. Vai lá e quebra, mete o pau nas canelas deles e quebra a canela dos que foi crucificado. Não tem isso no verdadeiro evangelho, mandou quebrar a perna. Mandou quebrar a perna de ninguém não, moço. Esse livro aqui que é imundo.
Vocês estão aí comendo fermento da igreja católica da Grande Babilônia lá, da igreja católica, tá tudo embriagado no vinho da Grande Babilônia, pregando um Deus triuno, uma trindade, e pregando um Deus que encarnou, veio na terra e morreu. Ah, para com isso. Entendendo assim que Yahshua amava mais... Olha aqui agora, olha a outra mentira. Olha, e onde está no verdadeiro evangelho que Pilatos mandou quebrar as pernas? Não existe. No falso evangelho diz que o apóstolo João era o discípulo amado. João 13, versículo 23. Discípulo amado. Oh, coisa linda. João 21, versículo 7. Eis aí o discípulo amado. Diz que ele gostava mais de um do que dos outros. Que Jesusão é esse? Que Salvador é esse que ama um mais do que os outros? Porque a Bíblia diz que o Eterno não faz acepção de pessoas. Se o Eterno faz acepção de pessoas, como é que esse Jesus aqui faz? Como é que ele tem um lá que ele gosta mais dele do que dos outros? Ah, não, irmão. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Salvador amava isso tudo por igual. Não existia esse negócio de discípulo amado, não, meu irmão. Isso é heresia. Sai da Babilônia. Sai da Babilônia. Sai dela, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados. Agora, de agora para frente, nós iremos mostrar tal... Aqui, ó, passa direto aqui. Então, veja bem. Deixa eu pegar aqui. Agora nós vamos ver qual que é dos evangelhos, então, que é considerado, Romeus. Qual dos evangelhos que é considerado como sendo escritura verdadeira? Vou te mostrar agora. A Bíblia nos mostra que os apóstolos tinham um desses 4 evangelhos como sendo escritura do Altíssimo. Mas qual seria ele? Este evangelho é o de Lucas. Para isso, basta nós olharmos 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, com Lucas 22, versículo 19. Olha o que diz Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. Tomou o pão e deu graça, partiu e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: essa taça é nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Então veja bem, a mesma celebração que o apóstolo Shaul fez lá no livro de Coríntios, está baseada aqui em Lucas. Está baseada em Lucas. Fazer isso em memória de mim. Pegou o pão e partiu, pegou o cálice. Então tá, os dois estão interligados. Vou te mostrar mais ainda. Em 1 Coríntios, Paulo usa o evangelho escrito por Lucas como referência. Em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4, Paulo diz que Yahshua ressuscitou no 3º dia e apareceu primeiro a Pedro. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, Shaul, na sua epístola, diz que quando o Salvador ressuscitou, primeiro ele apareceu a Pedro e depois aos demais apóstolos. E faz todo sentido, você sabe por quê? Eu vou te explicar. Por que o Salvador apareceu foi para Pedro. Porque Pedro negou o Salvador 3 vezes. E quando ele negou o Salvador falou: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Só para mostrar para você que você é fraco, você vai me negar 3 vezes. Mas o Salvador, ele cuida tanto do psicológico, do seu povo, ele ama tanto o seu povo, os membros do seu corpo, e cuida tanto do psicológico deles, que quando o Salvador ressuscitou, a preocupação dele foi essa. Ele pensou: nossa, coitado de Pedro, deve estar se acusando até agora, pensando: nossa, eu neguei ele, eu matei ele, nossa, eu ajudei a matar ele, eu neguei ele 3 vezes, eu não podia ter feito isso com ele. Salvador é tão preocupado que na hora que ele ressuscitou, ele pensou: coitado de Pedro, o primeiro que eu tenho que aparecer é para ele e mostrar para ele que isso tudo tinha que acontecer mesmo. E que ele só me negou, que eu estava mostrando para ele que ele é fraco, que o homem é fraco, que o homem sem o Espírito do Eterno nega mesmo. Então eu vou lá me revelar para ele agora. E ele apareceu para Pedro, justamente para mostrar para Pedro: Pedro, que ó, fiz questão de aparecer primeiramente para você e para te dizer que está tudo bem, que eu ressuscitei, que eu sou o Machia, que eu vim na terra, que você me negou, mas está perdoado, e que isso tinha que acontecer mesmo, Pedro. Para ele tirar a preocupação da cabeça, Pedro tirar a preocupação da cabeça. Então ele apareceu para quem, Romilson? Para Pedro. Vamos lá agora? Vamos lá agora. Ele apareceu para Pedro, para Pedrão. Lucas capítulo 24, versículo 33. Agora, aqui, ó. Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, acharam ali reunidos 11 seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. E eles narraram os acontecimentos do caminho, como o haviam reconhecido na fração do pão. Eles viram, quando ele chegou lá para contar, os apóstolos viram para eles e falaram assim: não, para aqueles que vinham no caminho de Emaús, não, é verdade, ele já ressuscitou mesmo e apareceu a Pedro. Tremendo, né? Tremendo, né? Mas vamos lá no 4º evangelho agora, ver se ele aparece para Pedro.
Vou lá agora no quarto evangelho. Agora vou lá no quarto evangelho, né? Vamos lá. Ele é inspirado, né? Você diz que ele é inspirado pelo Eterno, né? O Eterno que inspirou para escrever ele, né? No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai até o sepulcro, tal. Aí o versículo 11, 20 e 11. Maria estava junto ao sepulcro de fora, chorando. Quando chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, tal. Disseram então à mulher: por que choras? Ela lhe diz: porque levaram o meu mestre e não sei onde o puseram. Dizendo isto, voltou-se e viu Jesus de pé. Ela virou e viu ele. Mas não sabiam que era Jesus. Jesus lhes disse: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro. Ela lhe disse: Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o puseste e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria, voltando, e ela lhe disse, em hebraico, Rabi, mestre, né, que quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não me toques. Não me toques, porque eu ainda não subi até o Pai. Mentira, moço. Ele não apareceu para a mulher Maria Madalena, não, apareceu para Pedro. Ele apareceu para Pedro, igual está no livro de 1 Coríntios, igual está no livro de Lucas. Paulo então é mentiroso? Paulo é mentiroso? O apóstolo Shaul é mentiroso? Lucas é mentiroso? Porque Lucas disse que apareceu para Pedro. Shaul disse que primeiro apareceu para Pedro. Quem é o mentiroso agora? É o Romilson. E Romilson é herege, então Paulo também é herege. Lucas também é herege e Mateus é herege. Vamos lá. Marcos é herege, todo mundo é herege agora, né? Então veja bem. Qual que é a meta desse evangelho agora? Eu vou trazer para você. Portanto, além de Paulo usar o evangelho de Lucas como referência, ele também diz que ele é parte das escrituras. Portanto, assim fica claro que se o evangelho, o quarto evangelho, contradiz o livro de Lucas, ele é herético. Porque Paulo diz, de acordo com as escrituras, olha o que Paulo fala no livro de 1 Coríntios, de acordo com as escrituras, ele apareceu a Pedro. Aonde na escritura que ele apareceu a Pedro? Lucas. Tenta chamar Lucas de escritura. E está dizendo que o resto, se estiver contradizendo, é mentira. O verdadeiro é Lucas. Vamos lá agora. E é isto que ocorre com o suposto evangelho escrito por João. Ele é herético e falso. Ele foi escrito por um herege que queria endeusar o homem Jesus. Queria endeusar ele, transformar ele num Deus. Por isso que o livro de Lucas fala toda hora, o filho do homem veio resgatar, o filho do homem veio dar a sua vida em resgate, o filho do homem. Mas os crentes hoje não aceitam que ele é homem, não, que ele é 100% homem. Não, por quê? Porque tem um espírito de religião que não deixa ninguém confessar que ele é 100% homem. Tem os acréscimos que está lá em 1 João capítulo 5, versículo 20. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Quando você pega na Bíblia de Jerusalém, fala que tudo é um acréscimo. Que o versículo lá embaixo fala que todo aquele versículo começando onde começa a falar aquilo tudo ali é acréscimo. Para de comer coisa fermentada, meu irmão. Para de pegar 1 João capítulo 5, versículo 7, versículo 8. Há 3 que dão um testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, esses 3 são um. Quando você olha nos rodapés da Bíblia, tudo tem um colchetezão lá mostrando que está acrescentado. Quando você olha nessa Bíblia aqui, fala, é um acréscimo. Quando você olha na Bíblia, estudo Scofield, no rodapé, esse versículo foi inserido, é acrescentado. Então para de comer essas lambanças. O verdadeiro Machia, olha o que ele é aqui, ó. Olha o que ele é aqui, ó. 100% homem, ó. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala que ele é 100% homem. 50 anos depois que ele sobe para o céu, o apóstolo fala assim que nós só tem um Altíssimo, um só mediador entre o Altíssimo e os homens. Yahshua, o Machia, homem. Mostrando que ele é um homem glorificado, mas ainda é homem. Então, Yahshua, esse Yahshua do quarto evangelho é um Yahshua atrevido e tagarela. O bicho é atrevido. Esse Jesusão do quarto evangelho é atrevido. Você é rei? Para isso eu nasci e vim ao mundo. Para isso eu nasci e vim ao mundo. Tem dó, moço. Tem dó. Tagarela é atrevido. No outro ele fala, tu o dizes. Ele era um manso cordeiro. Mas nesse outro aqui não. Nesse outro ele é atrevido. Nesse outro ele é tão atrevido que ele entrou dentro do templo. No capítulo 2, versículo 15 de João, passou a mão no chicote e drobou ele em 2. Só uma droba não dava não. Ele drobou ele em 2. Nos fariseus, ó. Jesusão manso, hein? Meteram o chicote no lombo da turma. Aqui não, ó. Esse é o Jesus do quarto evangelho. Que vocês estão pregando aí. Vamos lá. Yahshua o verdadeiro filho do Eterno, ele é 100% homem. Mas o Jesus deste falso evangelho é o próprio Altíssimo, que se encarnou, João 1:1.
Não existe salvação quando se prega um falso Machia desta forma. Este não é o Yahshua pregado pelo apóstolo Paulo, apóstolo Shaul, pelo contrário. Este é um Jesus. Esse não é o Yahshua que Paulo pregou. Olha, e ele ainda disse para as pessoas que se viesse alguém e pregasse um outro diferente do que ele estava pregando, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, seria amaldiçoado, que fosse amaldiçoado, seja amaldiçoado se vier alguém apresentar um outro que não é aquele que eu apresentei. Ele diz no livro de 2 Coríntios que se vier alguém proclamar um outro Machia, ou um outro evangelho, ou um outro espírito, que seja amaldiçoado. Aí hoje você vê Benihim pegando o palitozão, e o Benihim escreveu um livro, Bom Dia Espírito Santo, pegando o paletó. Faz assim com as pessoas, assim, só faz assim com a mão, as pessoas voam longe. Que espírito aquilo? Espírito das denominações que as mulheres ficam rodando igual mãe de santo. Ficam rodando igual mãe de santo. Terreiro de macumba, rodando, cai no chão, fica estrubuchando, batendo, rebatendo no chão. Que espírito é esse? Espírito eterno? Faz a pessoa ficar pulando igual um doido, rebatendo, moendo no chão, rodopiando. Isso é o espírito eterno? Hã? Ah, não, gente. Para com isso. Vamos lá então. Então, que o Altíssimo nos dê graça para chegarmos ao conhecimento do verdadeiro Evangelho, o Evangelho eterno, verdadeiro e único, do único Altíssimo, Judas capítulo 20, versículo 24, né? E o verdadeiro Yahshua, o Filho do Altíssimo, Romanos capítulo 1, ele é o Filho do Altíssimo, sim. O nosso Rei, na sua Bíblia Almeida está o Senhor, Filipenses 2:11, que é 100% homem, 1 Timóteo 2, versículo 4 e 5, e que assim seja. Agora eu já estou resumindo, deixa eu dar só mais uma pincelada aqui, se acabar, acabou o vídeo. Mas essa é a última parte. Aí eu quero que os críticos agora vai lá e criticam. A sua tradução Almeida, vou mostrar os erros da tradução agora, já que eu estou falando que o Filho do Eterno é homem, não Deus. Vamos lá. Primeiro erro de tradução. Vejamos agora algumas traduções erradas. Primeira tradução errada, Romanos 9:5. Deles são os patriarcas e também deles descende o Machia, descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Na Bíblia Almeida está chamando ele de Deus bendito para todos sempre. Romanos 9, versículo 5. A tradução correta diz: deles são os patriarcas e também deles descende o Machia, segundo a carne. Louvado para sempre seja Deus, seja o Altíssimo, que está sobre todas as coisas. Vê rodapé da Bíblia, estuda Almeida, que você vai ver que lá a tradução original fala que é essa aqui. Então lá não chama ele de Deus bendito. Fala, louvado para sempre seja Deus, seja o Altíssimo, Pai dele. Tradução errada, Timóteo 2,13, aliás, Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tradução errada, agora correta. Tradução correta, Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e do Salvador, o Machia, Yahshua. Aguardando a glória do Pai, que vai vir na pessoa do Filho. Mudou tudo. Tradução errada, 2 Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que recebem pela justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Com a tradução certa, tradução correta. 2 Pedro, Simão Pedro, servo e apóstolo de Yahshua Machia, aos que receberam pela justiça do nosso Deus, do nosso Altíssimo, e do Salvador o Machia. Do nosso Altíssimo e do Salvador o Machia. Separa os dois. O Altíssimo é o Pai, o Salvador é o Filho. Ver o rodapé da Bíblia, Jerusalém. Estou citando os versículos, você vai ler no rodapé. Tradução errada, Hebreus 1:8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Tradução correta, Hebreus 1:8. Mas acerca do Filho, o teu trono é o de Deus. O teu trono é o do Altíssimo. Mudou tudo. Para todo sempre. Vê Salmos 45:7, Bíblia de Jerusalém. Vai lá e vai ver se não está escrito assim. Estou dando as referências para você ver como é que está traduzido correto. Jerusalém, Salmos 45:7. Apocalipse 3:21, tradução errada, né? Tradução certa, aliás. Agora, tradução errada. Hebreus 1:9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, ó Deus, o teu Deus te ungiu com ódio e alegria como nenhum dos teus companheiros. Tradução errônea, meu irmão. Olha o que está escrito na Bíblia de Jerusalém agora. Tradução correta. Hebreus 1:9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Eis porque o Pai, o teu Deus, o teu Pai, te ungiu com ódio e alegria como nenhum dos teus companheiros. Eis porque o Pai, o teu Pai, eis porque Deus, o teu Pai, te ungiu com ódio e alegria como nenhum dos teus companheiros. Vê
Bíblia de Jerusalém, Salmos 45, 8. Vê lá, Bíblia de Jerusalém. Quem já comprou ela pode ler, vê se não está escrito, não é assim. A igreja de nosso Deus, tradução errada. A igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Atos 20, versículo 28. A igreja que Deus comprou com seu próprio sangue. Oh, é heresia demais. Tradução correta, Bíblia de Jerusalém. A igreja do Altíssimo, que ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Atos 20, versículo 28, Bíblia de Jerusalém. Outra tradução, a igreja do Senhor, que ele comprou com seu próprio sangue. Aí também, né, daria certo, né? Vamos lá. Mas isso que está na Bíblia de Jerusalém, lê lá, Atos 20, versículo 28, você vai ver, a igreja que o Criador comprou com o sangue do seu filho. Essa é a tradução correta. Tradução errada, se acabar aqui, acabou, viu, irmão? Porque eu estou indo agora, vou dar sequência. Está acabando aqui também. Tradução errada, seu nome será maravilhoso, conselheiro, conselheiro do Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tradução errada, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 9:6. Tradução correta, seu nome será maravilhoso, conselheiro do Deus forte, Pai do século futuro, que é o milênio, né? E príncipe da paz. Ah, e agora? Onde vai ficar? Portanto, assim fica claro, os erros das traduções levam os religiosos a tropeçarem. E dessa forma acabam criando heresias e acabam adorando a criatura no lugar do Criador e colocando essa criatura que eles criaram aí no lugar do Machia verdadeiro e adorando a criatura no lugar do Criador. Está escrito isso, amigos. Romanos capítulo 1, versículo 25 em diante, diz que eles deixaram de adorar o Eterno para adorar a criatura no lugar do Criador. Agora, os seus críticos, entra lá e faz comentário agora, os críticos, que o Romilson Serege. Entra lá, crítico. Você não liberta dessa religião que você está nela, não. Aqui, meu irmão, agora só voltando atrás aqui para encerrar o vídeo, eu peço desculpa a todas as pessoas que eu ofendi com o meu jeito de falar nesses vídeos agora, mas foi a maneira que eu achei para ver se as pessoas despertam e procuram, pesquisem, não fica confiando em mim, confiando nos pastores, confiando nos padres, que eu não quero que ninguém saia me seguindo, bitolado, seguindo o Romilson, não estou aqui para criar seguidores, não, viu? Estou aqui para trazer a verdade, quero levar as pessoas a seguir a Yahshua Machia, ele é o pastor, ele é o bom pastor que deu a vida por todos nós. Eu sou apenas um membro do corpo, nem título de pastor, nem de bispo eu não carrego.